Antes de ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Meus queridos, vamos ficar de pé os que podem. Quem trouxe a Bíblia, abre a Escritura Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 20. Glória a Deus, tá bom. Pode abaixar um pouco, mais. Oi, glória a Deus, tá bom. Apocalipse capítulo 20. Verso 11. Pega um pouco de água para mim, por favor. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20, verso 11. Podemos ler, meus queridos? O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Amém? Próximo capítulo 21, verso de número 7. Nós estamos no capítulo 20, capítulo 21, verso 7. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Preste atenção. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Então vamos orar, já apresentando os ofertantes. Pai Santo, aqui, meu Deus, mais uma vez estamos, Pai. Apresentamos os ofertantes, aqueles que contribuíram na Tua obra, Pai. Abençoa a vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor não venha deixar faltar, meu Deus, o pão de cada dia. E que o Teu servo, meu Pai, venha ser, de alguma forma, meu Pai, provido daquilo que ele precisa, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, aqui acabamos de ler a Tua palavra. Receba glória para si, Senhor. Dá-nos entendimento, Pai. Ó Senhor da glória, edifica a Tua igreja e também aqueles que irão assistir essa pregação, Pai. Abre o entendimento de todos nós e conceda-nos a graça, meu Pai, de compreender o Teu evangelho, Senhor. Traz, meu Deus, ó, em nome de Jesus, arrependimento aos nossos corações e salva, ó Deus, os que hão de ser salvos, Senhor, em nome de Jesus. E confirma, meu Deus, a nossa chamada dia após dia, Senhor. Nos dê graça para perseverar e permanecer na Tua presença, em nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos. Meus irmãos, preste muita atenção. Antes de eu falar desse assunto que é de extrema necessidade, eu queria falar um pouco da Bíblia para vocês. Embora existe hoje muitos grupos de pessoas céticos, ateus, incrédulos, e existem aqueles liberais que não acreditam 100% no que a Bíblia diz, não tem a Bíblia 100% como a palavra de Deus. Amém? Mas a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, ela já foi provada
por várias e várias maneiras, que é a palavra de Deus inerrante, infalível, amém? Inspirada, não há dúvida quanto a isso. Praticamente todos os dias, se você entrar na rede social, você vai ver arqueólogos em Israel descobrindo cidades, descobrindo selos, descobrindo artefatos, descobrindo cerâmica dos tempos dos reis, do tempo do povo de Israel, do tempo de Cristo, descobrem catacumbas de cidades, e nessas descobertas há relatos de materiais encontrados que são exatamente como o que a Bíblia descreve. O pedaço de Bíblia mais antigo que se tem foi encontrado há pouco tempo em uma caverna no Mar Morto, em Israel. Esse trecho, ou esses trechos que foram achados, de alguma forma alguém colocou num vaso e tentou colocar lá para preservar, com medo de acabar as escrituras, né? Da perseguição que os cristãos tiveram. Os cientistas, com todas as suas tecnologias, examinaram esses textos, e era uma porção do livro de Isaías. E ao fazer esse exame, constataram que esse pergaminho de centenas de anos atrás, que foi uma cópia mais antiga que se tem acesso até hoje, não há nenhuma diferença dessa Bíblia que está na mão de vocês aí, o texto que foi encontrado. Então não há nenhuma desconfiança sobre as Escrituras. Amém? A Bíblia foi escrita num tempo de aproximadamente 1400 anos, por 40 homens diferentes em tempos diferentes. Nenhum livro era capaz de haver concordância entre os seus escritores, com o longo tempo em que foi escrito e por pessoas de culturas diferentes. Com certeza, a Bíblia é o único livro que há concordância, há harmonia no assunto que é tratado em Gênesis, como também nos assuntos que são tratados nos livros, como o livro de Apocalipse. A Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. Para quem não sabe, a Bíblia foi o primeiro livro impresso na Reforma Protestante, foi o primeiro livro que foi impresso ali, dada a importância das Escrituras. Grandes personalidades que viveram e que vivem deram montaram frases a respeito da Bíblia. E todas elas enalteceram as Escrituras, como por exemplo, Albert Einstein, que foi um grande cientista, inventor de várias coisas. Ele mesmo disse que não há um livro tão belo e maravilhoso como as Escrituras. Amém? Um dos planos do inimigo é fazer as pessoas desacreditar da Bíblia. Uma das astutas ciladas do inimigo é fazer as pessoas ter aquele pensamento na mente, dizer que foi escrita pelo homem, então não é digna de ter crédito. Mas nós sabemos que isso é uma grande falácia, porque nós também tomamos um remédio acreditando numa receita, numa bula que também foi feita por um homem. Forma-se doutores, forma-se pessoas importantes de cargos de alto escalão em todas as classes da sociedade. Como que elas são formadas? Elas estudam livros também que foram escritos por homens. Um piloto de um avião, quando ele pega a carta para ele pilotar um avião, ele também confia que ali tem as coordenadas, com altitude, com quantos pés de altura que ele tem que ir, e isso tudo foi escrito pela mão de quem? De um homem. Por que só a Bíblia é digna de descrédito? Por quê? Né? Você pega um celular, não sabe como manusear ele, você vai aonde? No manual. Mas nós acreditamos no manual da Samsung, da Apple. Por quê? Se também foi escrita por um homem. Então esse argumento ele não se sustenta.
Porque praticamente tudo hoje no globo terrestre teve alguém que antes foi lá e escreveu, dando orientações, dando as coordenadas, dizendo como é que se tem que fazer, como é que se fez isso, escrevendo. Só que tem uma diferença, meus queridos, a Bíblia, ela sobreviveu a todos esses séculos e ainda está nas nossas mãos até os dias de hoje. E a Bíblia é o único livro que, enquanto você lê, o autor está presente, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, por que eu estou falando isso? Para dar uma enriquecida nesse assunto e tirar toda sombra de dúvida, tanto dos que aqui estão como daqueles que irão assistir, porque nós não podemos entrar por esse caminho tortuoso da incredulidade. Nós cremos que a Bíblia sim é a palavra de Deus. E ela tem assuntos relevantes, importantes, e um desses assuntos é a condenação eterna, é o inferno. Né? Nós sabemos que existe também aqueles que se opõem a isso. Existem aqueles também que não creem no inferno. Existem aqueles que dizem que morreu, acabou. Existem aqueles também que não têm uma interpretação correta do que é o inferno. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque é de extrema necessidade que tanto crente como descrente, tanto pessoas que já estão na igreja, quanto aqueles que ainda não estão, é de extrema necessidade que conheçam essa realidade que é o inferno. Amém? Eu desafio qualquer um de nós aqui, ficar 30 segundos com o dedo na chama de um isqueiro e ver se ele aguenta. 30 segundos. Acende o isqueiro e bota o dedo lá. Nós não aguentamos 5 segundos. Então isso é para nós já começar a entender um pouquinho a realidade do inferno. Né? Bom, para chegar até o inferno, eu tenho que falar para vocês como que a pessoa acaba sendo lançado nesse lugar. Por quê? Para que vocês não pensem que Deus é injusto. Vamos entender. Nós sabemos que Deus criou o homem e o colocou em um jardim. Isso é o que as Escrituras nos diz. Criou ali, né, o jardim do Éden e colocou o homem naquele lugar. Só que as Escrituras nos diz ali que houve o pecado. O pecado aconteceu ali, nós sabemos da história. Eva acabou desobedecendo a Deus e posteriormente também Adão. Naquele momento ali, a raça humana acabava de ser destituída da glória de Deus. Naquele momento ali, todos os descendentes de Adão e Eva acabaram de entrar numa situação de condenação. Por quê? Porque desobedeceram a Deus naquele episódio ali do Éden. Nós podemos analisar que dali para frente aconteceu uma trajetória de coisas terríveis com o ser humano. O primeiro homicídio aconteceu ali posteriormente. Nós vimos que a terra foi amaldiçoada, a terra deixou de ser fértil, produziu abrolhos, espinho. Eva passou a ter dores para dar à luz, foram expulsos do Éden, enfim, passaram a sofrer para adquirir o mantimento. Nós vimos a história posterior ali do dilúvio, onde o homem manifestou-se de forma totalmente terrível ali para com Deus, e nós vimos que a consequência disso foi o dilúvio, e posteriormente a maldade no ser humano atingiu níveis terríveis. É o que as Escrituras nos diz. Lá na frente, então, houve a necessidade de Deus criar a lei, e nós sabemos qual é o que a lei diz. Não, só o Senhor é Deus, não adulterar, não cobiçar, não mentir, enfim. Deus deu o decálogo ali para mostrar para o homem que o homem estava condenado, né? Porque antes de Deus apontar o que era pecado, o homem poderia ter a sensação de inocência. Mas quando Deus diz somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prostrarás e irá oferecer culto, então as pessoas olharam, peraí, então nós estamos errados, porque nós estamos oferecendo culto a ídolos e não a Deus. Então está aí, estou pecando.
Quando Deus coloca lá honrar pai e mãe, e as pessoas descobriram então que estavam desonrando pai e mãe, estamos pecando. Quando colocar lá não adulterarás, que eles olharam e viram que cometiam adultério, eles também acabaram de ter percepção de que estavam em pecados. A lei apontou para o homem os seus pecados. Louvado seja Deus. E o homem então achou-se na situação de condenação, da qual todos os seres humanos que nascem fazem parte. Não é por cor, não é por raça, não é por classe social, não é porque é bonito, não é porque é feio, não é porque nasceu de forma simples ou nasceu de forma nobre, não é porque uma pessoa é letrada ou um analfabeto, não. A situação do ser humano é essa: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há nenhum inocente diante do Senhor, porque todos, quando manifesta-se a natureza pecaminosa, estamos no mesmo nível perante a Deus. Louvado seja Deus. Preste atenção em algumas colocações que eu vou fazer aqui. Para todas as transgressões que existem na terra hoje, preste atenção. Ontem mesmo eu assisti a situação de uma jovem que foi presa na Indonésia, se não me engano, traficando drogas. Um homem que saiu do Brasil dizendo para os pais que ia para Balneário Camboriú e foi preso lá, entrando com droga naqueles países. A punição para quem é traficante naquele país é, em última instância, a pena de morte. Para todas as transgressões que existem hoje, roubo, furto, estupro, corrupção. Se você anda em alta velocidade numa estrada, numa BR, você também é punido. Para tudo que o ser humano faz, dependendo das regiões, dos países, há uma multa, há uma pena, há uma punição. Amém, meus irmãos? Por que para a lei de Deus não iria existir nenhuma punição para a transgressão, para o pecado? Porque as pessoas correm lá quando são multadas pelo o órgão de trânsito e pagam a multa. E os pontos voltam para a habilitação. A pessoa é presa por um delito, um crime, ele fica lá 10, 15 anos na prisão, pagou por aquele crime e ele então é solto. Então o Deus que é justo, a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Um Deus que a Bíblia diz que Ele é santo, santo e santo, conforme está no livro de Apocalipse. A Bíblia diz, irmão, quem quiser saber a santidade de Deus, lê um pouco o livro de Jó. Até os querubins que nunca pecaram, a Bíblia diz que Deus olha para eles e não vê eles 100% como santos. Está no livro de Jó isso. Então o ser humano, meus irmãos, ele é sim culpado dos seus pecados. Cada uma das nossas transgressões, se não forem perdoadas, se não houver arrependimento, se a pessoa não abandonar essa transgressão, esse pecado, Deus é justo em pegar essa pessoa e lançar no inferno. É justo isso. Porque as leis humanas já fazem uma certa punição para determinados delitos. Porque a forma das pessoas frear o mal na raça humana. Por que para Deus não teria uma punição pelos pecados? Analisemos um pouco mais. A Bíblia diz sobre o inferno, e Jesus fala mais sobre o inferno no livro de Marcos do que sobre o céu. É comum você abrir as Escrituras e ver Jesus falando sobre o inferno, sobre o vale do Rinom, sobre o Geena, sobre o Tártaro e sobre o Hades. Todas essas expressões apontam para o inferno. O inferno é sim um lugar para ser evitado por todos os seres humanos. E a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte.
apontando para o inferno, que é a morte eterna. Eu poderia montar uma pregação aqui bonitinha, para vocês saírem daqui tudo alegre, dizendo: oh, esse pastor é gente boa, dando tapinha nas minhas costas, mas eu amo vocês. Nós temos que falar desse assunto aqui, principalmente na igreja mesmo, porque nós não podemos ficar escondendo atrás de uma Bíblia. Nós temos que ser autênticos cristãos e temer a Deus e saber que há um inferno aberto com chamas terríveis aguardando aqueles que não estão de acordo com o que o Senhor diz nas Escrituras. Essa mensagem eu sei que ela é um pouco indigesta. A pessoa que prega um sermão sobre o inferno em determinados lugares pode ter certeza que certamente ele não volta ali para pregar outra vez. Porque infelizmente o que está vamos dizer, na moda hoje são pregações que massageiam o ego das pessoas, mas não levam as pessoas ao arrependimento, não leva as pessoas a fazer uma reflexão. Eu tenho certeza que esse sermão vai levar todos nós aqui a pensar um pouco sobre o inferno. Por que eu iniciei aqui no início falando para vocês se alguém aqui tinha coragem de manter o dedo 30 segundos numa chama de um isqueiro? Porque isso é uma realidade, meu querido. A Bíblia fala que o inferno é sim um local terrível, e nós ainda estamos vivos e temos condição de nos arrepender para não ir parar nesse lugar. Deixa eu te dar algumas informações aqui. A Bíblia diz que lá é um local de pranto e ranger de dentes. Eu acho que aqui no nosso meio, só quem já foi mãe já sentiu dor de ranger os dentes aqui. Só quem já foi mãe na hora de ganhar. Porque é terrível. Mas fora isso, as pessoas não têm ideia do que é dor para ranger dente. Você pode sentir uma dor de dente, uma enxaqueca, uma dor crônica e um apendicite, que são dores terríveis. Uma dor crônica e terrível. Mas dor, pranto e ranger de dente vai ser uma coisa normal naqueles que irão ser lançados no inferno. Você pode já ter chorado muito, você pode ter varado a noite chorando, mas pranto é algo mais terrível do que uma noite de choro. A pessoa, para ele estar em pranto, ele está desesperado, ele está inconsolável. A pessoa que está em pranto, ele não tem nada e nem ninguém para dar algum conforto, algum motivo para ele parar o choro. Pranto é um estado elevado de desespero, de dor, de tristeza, que leva esse nome de pranto. Vai ser algo comum lá no inferno. É o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que lá vai ser um lugar de solidão eterna. As pessoas às vezes reclamam da monotonia da casa, do lugar. Mas imagine ser lançado num lugar onde a solidão não vai ser porque você está lá sozinho. Porque lá vai ter multidões, conforme a Bíblia diz. Mas vai ser um sentimento que mesmo você estando cercado de milhares, de milhões de almas também que irão ser lançadas ali, dentro de você, de quem for lançado lá, vai haver um sentimento terrível de abandono, de desprezo e de solidão, tal qual em nenhum lugar da terra a pessoa pode experimentar isso. Vamos para frente. A Bíblia fala lugar de suplício, de súplicas, e existe até alguns pregadores que dizem que no inferno é o lugar onde vai ter as orações mais sinceras que já houve, vai ser no inferno, porque lá não tem mais ninguém para as pessoas tentar mostrar os seus talentos vocacionais. A oração feita ali ela é verdadeira, porque não há mais nada a se fazer. Lugar de suplício, de súplicas, irmãos, existe, louvado seja Deus, tudo isso no inferno é uma realidade. Então, eu já ouvi isso demais, as pessoas dizem bem assim, mas quem voltou de lá para dizer como é que... Aí eu respondo assim, quem disse que Deus precisa de ressuscitar alguém para ele salvar uma pessoa? O método pelo qual Deus salva é nós pregar o evangelho e a pessoa crer e se arrepender. Por exemplo, meus irmãos, se aqui fosse um velório hoje, preste atenção aqui, e o defunto levantasse aqui, ficava quantos aqui dentro?
Essas portas aí ficavam estreitas para o nego passar. Então por que essa desculpa que tem que alguém voltar? O defunto está aí sendo velado e ele acorda dizendo: gente, o inferno é verdade, eu tive lá. Nego ia esperar defunto contar o quê, rapaz? Isso é desculpa. O único que voltou da morte conta com conhecimento de causa como é o inferno foi o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz que ele desceu às regiões do inferno, e segundo o que está escrito nas Escrituras. Então a palavra de Deus é suficiente para nos dar total segurança que é um lugar que existe. Ele não é físico como nós estamos vendo aqui, mas ele existe em algum lugar do planeta. É guardado por Deus até que manifeste o dia do juízo que nós lemos aqui no livro de Apocalipse. Vai ser tarde demais para aqueles que irão pagar para ver. Vai ser tarde demais para aqueles que irão permanecer numa vida de pecado. Segundo as Escrituras, o inferno será o lugar onde irá ser derramado a ira do Cordeiro de Deus. A ira de Deus irá ser derramada no inferno, meu irmão. Não existe nada pior que isso. Você pode ver a sua mãe irada, seu marido irado, a sua esposa irada, o seu chefe, o seu colega, o seu professor. Agora imagine o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo, que tem todos os fenômenos naturais nas suas mãos, raios, relâmpagos, poderes, irado contra pessoas que permaneceram numa vida de pecado até a morte. Imagina que lugar terrível, a pessoa ter sensação de solidão, de tristeza, sensação de abandono. Meu querido, não há lugar mais terrível, e a oportunidade que Deus nos dá hoje é que nós nos convertamos de todo o nosso coração para evitar de parar num lugar como esse. É o que a Bíblia nos diz. Imagine, meus irmãos, a Bíblia diz aqui no livro de Mateus capítulo 7, verso 21. O próprio Cristo vai dizer para muitas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já teve a sensação de você falar com alguém na rua, na cidade, e a pessoa ficar olhando para você assim e dizer: rapaz, não te conheço não, você me conhece de onde? Agora, o quão terrível vai ser ouvir isso do próprio Deus: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos, é uma realidade. Eu e você não podemos fazer vista grossa para isso aqui. Eu vou ler de novo aqui no livro de Apocalipse, nós já estamos concluindo esse sermão. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, meus queridos, que um dia Deus irá reunir todos, grandes e pequenos, para estar de pé diante do trono, onde Ele irá julgar cada um segundo as suas obras. No livro de Apocalipse mesmo, a Bíblia diz que Deus irá lançar no lago que arde com fogo e enxofre todos aqueles que irão permanecer no pecado e não irão se arrepender desses pecados. E Deus é justo em fazer isso. Agora, as boas novas, meus irmãos, que ainda está disponível, e não pense que eu estou persuadindo ou tentando fazer com que vocês fiquem amedrontados por mim mesmo e se convertam, não. Eu não tenho essa pretensão, mas é minha obrigação alertá-los contra isso. E ao mesmo tempo que nós alertamos, nós também dizemos: olha, tem solução. Tem solução. A solução é o que o irmão Luiz leu aqui. Porque Deus amou o mundo, quem? Nós, tanto que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a humanidade entendesse isso, essa igreja estava com a fila enorme, as pessoas se convertendo. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a
vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. Meu querido, que chance, que maravilha, se Deus tivesse encerrado toda a raça humana, condenado, não quisesse salvar ninguém, não seria terrível? Mas Ele enviou Cristo Jesus para nos tirar dessa situação de pecados. Em Lucas capítulo 5, verso 32 está escrito que o Senhor Jesus não veio buscar os santos, os bonzinhos, os sadios, não. A Bíblia diz que assim como o médico vem para os doentes, Cristo veio para os perdidos, os pecadores dos quais nós fazemos parte. É o que as Escrituras nos diz. A Bíblia nos diz que há uma porta aberta para nos livrar do inferno. E qual é essa porta? Cristo Jesus. Ele morreu por nós, Ele foi nosso substitutivo ali na cruz do Calvário. Nós que merecíamos ser cravados ali, porque fomos nós que pecamos, que transgredimos a lei de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando para uma plateia aqui que cometeu coisas terríveis. Pessoas que vieram do lamaçal de pecado, assim como também eu vi. Mas houve um dia marcado por Deus em que Ele nos convenceu dos nossos pecados, nos lavou, nos purificou e nos deu a oportunidade, meus queridos, de estar na presença dEle e de permanecer na presença dEle até que Ele venha buscar a tua igreja. Ele apontou para a paga, o salário do pecado, mas Ele deu o escape, a solução para nós livrarmos da condenação eterna que os pecados causam em cada um de nós. Meus queridos, você já imaginou naquele grande dia? Meus queridos, há uma diferença. O irmão Luiz citou aqui, ruas de ouro e cristal, preste atenção. A Bíblia diz que lá no céu não vai haver nem choro, nem pranto. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Alegria eterna, não vai haver enfermidades, não vai haver maldade. Nós vamos estar numa atmosfera totalmente santa, na presença de Deus. A Bíblia diz que lá não vai ter sol. A glória de Deus vai iluminar aquele lugar. João viu aquela cidade descendo, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Só que há um contraste entre o céu e o inferno. Enquanto o céu não vai haver pranto nem choro, no inferno vai haver pranto, choro e ranger de dentes. Enquanto no céu vai haver paz, alegria, no inferno vai ser lugar de suplício, de sofrimento. Enquanto no céu nós vamos ter a nossa lágrima e o conforto e o consolo do Cordeiro de Deus, no inferno vai haver o derramar da ira dele sobre os que serão lançados ali. São dois lugares polarizados, um é diferente do outro. A oportunidade está diante de nós. Não podemos simplesmente entrar pelo caminho da incredulidade, achar que temos mais 30, 40 anos de vida pela frente, quando nós não conseguimos saber nem o que vai acontecer daqui a um minuto. O tempo do arrependimento é esse, a hora é chegada, Jesus está voltando. Há sim uma pressa em pregar sermões que falam do pecado, do inferno e da volta de Jesus, porque senão nós ficamos enganados, enrolados em besterol teológico que não leva a nada, a não ser conduzir o homem a mais e mais erros terríveis. Então atenta para isso, meu querido. Pensa bastante sobre isso. Medite um pouco sobre isso. Nossa, pensa bastante sobre isso, sobre o tanto que céu é diferente do inferno. O tanto, meus queridos, imagine uma pessoa que ouviu o sermão, a facilidade que tem hoje. Se você pegar um grupo de WhatsApp, tem pessoas que compartilham oração de manhã, palavra. Se você entrar no canal do YouTube, se você entrar até no TikTok, Instagram, todos esses aplicativos tem pregação do Evangelho, tem pessoas falando de Jesus. Se você entra no ônibus, alguém te entrega um folheto. Se você liga um rádio, tem alguém falando de Jesus. Se você liga uma televisão também, imagine passar 10, 20, 30 anos, todos os dias, algo sobre Deus chegando na sua vida, celular, televisão, tudo, trazendo esse conteúdo, e a pessoa a partir desse mundo, o suplício lá, a situação lá vai ser triste, quando as pessoas perceberem as oportunidades que tiveram ao longo da vida
e não aproveitaram. Você quer saber? As pessoas se arrependem até de uma festa. Nossa, eu estava ali com a minha família, eu poderia ter aproveitado, me divertido, e se arrepende disso. As pessoas se arrependem de uma viagem. As pessoas se arrependem de tudo. Tem gente que entra em depressão porque ele tinha os números da Mega Sena e não jogou e foi os números que ele tinha. E aquilo causa tristeza. Agora imagine, meus irmãos, a pessoa saber que nunca vai sair de um lugar que é só sofrimento, que é só dor, que é só pranto, que é só tristeza, que são gritos e uivo e clamores e xingamentos e blasfêmias dia após dia, 24 horas. E ele saber que teve 20, 30, 40 anos de tempo de arrependimento e não se arrependeu para evitar esse lugar. Por isso que vai haver tanta súplica ali. Por isso que vai haver tanta tristeza naquele lugar. Por isso que a consciência não será tirada, meus queridos. As pessoas que serão lançadas no inferno terão consciência, lembranças, porque lá na parábola do rico e Lázaro, o rico que foi lançado, ele lembrou do tempo que ele desprezou a lei de Deus. Então não pense que esse sermão que está sendo pregado aqui hoje vai ser levado pelo vento, vai ser esquecido. Deus contempla essa palavra que é pregada para os nossos ouvidos hoje nesse lugar. E tudo isso, meu querido, é uma porta que Deus está se abrindo para nós entrarmos por ela e nunca mais sair, porque Cristo é suficiente para nos dar graça e fazer cada um de nós perseverar. Eu sei que há muitos que estão fracos espiritualmente, mas hoje Deus te chama a um conserto, a tomar uma decisão, a refletir um pouco sobre isso, a entender que você é como um vapor, daqui um dia você não vai existir mais, a vida é curta e você pode não ter tempo suficiente para se arrepender. Vamos colocar de pé, que a hora já foi. Glória a Deus. Fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Eu vou orar por cada um de vocês. Feche seus olhos também aí, ore em nome de Jesus nessa noite.